Já imaginou como seria conquistar tudo o que você sonha? Fazer cabelos lindos, ser reconhecido pelos seus resultados, entregar loiros perfeitos, dominar o fundo de clareamento, a estrela de Oswald, ao poder aumentar o valor final de todos os seus serviços, ser reconhecido, desejado, amado pelos seus clientes. Pois é, tudo isso é possível. Mas, para isso poder acontecer, você precisa ter uma atitude e dar o próximo passo. E o momento certo desse passo ser dado é agora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à segunda aula do workshop Dominando a Colorimetria. E nessa aula nós vamos mergulhar de cabeça nesse universo das cores e das possibilidades. Nessa semana você vai dominar a colorimetria de uma vez por todas, aprendendo a fazer aquele loiro perfeito, morena iluminada, aquele ruivo, aquela cobertura de branco, sabe, que ficava com transparência. E com tanto conhecimento, você vai poder aumentar o ticket final de todos os teus serviços, iguais a essas pessoas. Muitas vezes eu me perguntei, será que realmente eu sou cabeleireira? Será que realmente essa profissão é pra mim? Sim, graças a Débora, hoje eu consigo desenvolver um trabalho diferente. Cobrava em média R$150 para fazer um retoque de raiz. Hoje os meus loiros são a partir de 350. Qualquer pessoa consegue, desde que coloque em prática exatamente o que eu vou mostrar nessa aula. E o mais incrível é que quando você começar a lotar a sua agenda, você vai ter duas opções. Ou você vai querer abrir o seu próprio negócio, ou aumentar o seu espaço, ou quem sabe contratar um auxiliar. Igual foi o caso da Renata Pellegrini, que precisou, no meio da pandemia, aumentar o seu espaço de tantas clientes que ela estava atendendo. Vim aqui mostrar para vocês o meu milagre, exatamente, que em meio a uma pandemia, em meio a uma situação muito difícil, eu realizei o sonho da minha vida, que foi reformar e aumentar o meu salão. Foi através de Débora que eu comecei a estudar, que eu comecei a desejar ver novos ares. Eu sou reconhecida aqui na minha cidade e na região. Eu me transformei. E se você que está começando do zero nessa profissão e ainda se sente um pouco inseguro, dá uma olhadinha nessa história dessa cabeleireira que também começou do zero, sem saber nada, e ainda ela vem de outro país aqui para o Brasil. Mas isso não foi uma dificuldade. Dá uma olhadinha. Oi, meu nome é Jennifer Villamizar. Eu sou da Venezuela. Anteriormente, eu não trabalhava na área da beleza. Agora, eu comecei a trabalhar e consigo trabalhar com segurança, deixando o resultado perfeito, mesmo sendo o curso em outro idioma e eu estando no zero. Antes de continuar, no vídeo anterior eu te mostrei os 4 erros que você não pode cometer mais dentro do salão de beleza. Inclusive, ele está disponível neste mesmo local, se você ainda não assistiu. É de extrema importância para você dar o próximo passo, assistir a aula 1. A nossa metodologia ela é formada em passos em uma ordem correta. Então, se você não assistir a aula 1, talvez você não entenda muito da aula 2 e também não entenda muito da aula 3. Então, eu recomendo que você volte, assista a aula anterior e depois venha aqui comigo nessa aula. E antes de continuar, deixa eu te agradecer pelos comentários lá na comunidade do Facebook. Gente, tá explodindo de comentários lindos e carinhosos falando de como foi a aula de ontem. Então, muito obrigada, viu? E se você tiver alguma dúvida, deixa lá, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Como é incrível ver uma comunidade unida pelo mesmo propósito, de se tornar um cabeleireiro de sucesso, sendo profissionais valorizados, experts que além de proporcionar a autoestima de uma cliente, está ainda preocupado com a saúde do cabelo e com o resultado de cor. Bom, agora nessa segunda aula, gente, vamos dar um passo importante nessa caminhada. Você nunca mais vai querer ignorar a estrela de Oswald. Sabe essa estrela aqui, ó?
ela vai fazer parte de todos os seus resultados de cor. Então se prepara, porque você não vai sair deste vídeo, desta aula, confundido, com medo e inseguro. Aquela pessoa que começou essa semana esse workshop não existe mais. E antes de irmos logo para nossa aula, eu quero te mostrar os 3 pilares que estão construindo o seu sucesso. O primeiro pilar é a mudança de pensamento, sabe? Aquela ideia errada que você tinha sobre você, de que não era capaz, não conseguiria, o medo tá ali, não vai nunca conseguir ter um resultado perfeito, ganhar dinheiro parece impossível. Sabe aquela ideia que você construiu ao longo dos anos, às vezes por uma decepção, por algo errado, uma cliente que não gostou, ou talvez principalmente a falta de informação? Pois é, esse é o primeiro pilar, gente. Começa aqui, ó, ser construído da sua mente. Você vai ter que entender que o é possível, ele existe e o impossível não faz mais parte da sua realidade. O segundo pilar é o conhecimento, que é justamente o que você está buscando aqui. Quanto mais conhecimento você tiver, mais conhecimento você entrega, mais resultado, mais valor será gerado, muito mais você vai conseguir conquistar o seu cliente e conquistar novos clientes com estratégias e método bem aplicado. O terceiro pilar é o seu atendimento, o seu posicionamento como cabeleireiro. Sabia que até isso vai mudar? Pois é, quando a gente começa a se alimentar de novos conteúdos, de ideias novas e conhecimento, a gente muda o posicionamento e aquela pessoa que andava assim, ó, ombrinho baixo, cabecinha baixa porque tinha medo, ela não existe mais. E aí a gente abre os ombros, né? Levanta a cabeça e muda até mesmo a nossa forma de caminhar, porque o conhecimento nos deixa assim, nos deixa mais seguros e mais firmes. Então, quando você entender esses 3 passos, esses 3 pilares, eles vão mudar a sua realidade. E eu sei que você já entendeu esses 3 pilares, não é verdade? Então hoje nós vamos mergulhar de cabeça no universo da colorimetria capilar e a primeira pessoa que você pode ver como pessoa é a estrela de Oswald, que vai andar lado a lado com você todos os dias em todos os resultados. Ela vai ser uma bússola que vai direcionar todo o seu sucesso. Ela vai te conduzir até o ouro, né? Até o sucesso, até a conquista, até tudo aquilo que você sempre desejou. Então vamos para nossa aula? Bora então, gente! Hoje a gente vai cair aqui, ó, aqui dentro dessa estrela. Aqui eu coloquei na parede como uma figura de círculos, tá? Círculos. Aqui uma estrela, aqui também eu direcionei para a própria água, para que a gente possa brincar aqui. Eu acho que de uma forma descontraída fica mais leve, fica menos difícil, né? Porque difícil não é. Basta a gente focar bastante e, por favor, façam em casa. É aquela dica da prof, tarefa de casa, tarefa da aula de hoje é fazer toda essa aula em casa, porque uma coisa é aprender, mas só vai saber se aprendeu se você fizer, praticar, certo? Vamos lá. Quando eu falo da estrela de Oswald, talvez você foi apresentado a ela como uma esfera de cores ou como um círculo cromático. Independente da sua formação, o direcionamento de cor é o mesmo em todas estas cores. Sempre o amarelo está à frente do irisado, o vermelho à frente do verde, o laranja à frente do azul e assim as cores complementares também, correspondentes. Quando eu olho para essa estrela, eu enxergo muitas cores, mas como que eu uso elas no meu dia a dia? Afinal, quando eu vejo os cabelos, será que eu enxergo exatamente essas cores? Quando eu vejo as colorações, o que está interligado com essa estrela? O cabelo ou as colorações? Se eu te falar que tudo está ligado à estrela. Para que você entenda aqui de uma maneira mais simples, as cores primárias que são conhecidas pelo sistema RYB, que é R, né, que representa a cor vermelha, Y, que representa a cor azul, e B, que representa, a cor amarela, e B, que representa a cor azul, são as iniciais das cores em inglês, né? RYB é
o sistema de cor universal. Ela foi trazida e de uma forma introduzida na colorimetria capilar, e porque da mesma maneira que a natureza entrega esse tipo de cor como uma cor única e não uma cor criada, mas encontrada na própria natureza, também essas cores primárias são encontradas no nosso corpo, no nosso fio de cabelo, certo? Então essas cores, é o entendimento que vai mudar os seus resultados a partir de agora, observando exatamente o que eu vou fazer aqui. Então as cores primárias são chamadas de vermelho, azul e amarelo. A partir destas cores que estão ali no nosso fio de cabelo, as cores amarelo e azul é uma cor secundária, verde. Amarelo e vermelho é uma cor secundária, alaranjado. Azul e vermelho é uma cor secundária, roxa. Deixa eu botar um pouquinho mais de amarelo aqui para que fique mais diluído nosso laranja. Então aqui eu tenho cores primárias e partindo delas as cores secundárias foram criadas. Quando eu olho as cores secundárias, elas sempre são a junção, né? E estão na ordem dessas misturas, ó. Duas cores primárias, uma secundária, duas primárias, uma secundária, duas primárias e uma secundária. E não é à toa que elas estão uma à frente das outras, tá? Não é porque é bonito, não é porque é legal, não é por isso que é um círculo, também não é por isso que é uma estrela. É porque acontece um direcionamento de cor, um direcionamento de neutralização. E como que essa estrela, Dé, ela tá ligada aos fundos de clareamento? A aula 3 a gente vai aprender sobre fundo de clareamento exclusivamente. Mas aqui eu quero trazer para você como a ligação funciona. Aqui eu tenho o vermelho, representado pelo fundo de clareamento 6, o alaranjado, representada pelo fundo de clareamento 7, aqui é o 5, desculpa, vermelho intenso. Alaranjado, fundo 7, amarelo, fundo 9. Se eu olhar aqui, ó, vem comigo. O fundo 6 é o 100% vermelho, tá? Se eu tirar essa porcentagem aqui, ele fica 100% vermelho. O fundo 7, ele é 100% alaranjado. E o fundo 9, 100% amarelo. Corrigindo, o fundo 5, ele é 100% vermelho, tá? Não olhe para essa porcentagem. O fundo 7, 100% laranja. E o fundo 9, 100% amarelo. Amanhã você vai entender essas porcentagens aqui. Amanhã não, na próxima aula. Quando eu olho para essas cores e eu olho para a estrela me diz o seguinte: que se eu colocar uma cor da caixinha cosmética sobre o fundo vermelho, se eu colocar um verde, eu encontro o quê? O marrom. Porque quando eu misturo as três cores primárias, vou botar mais. Vermelho, amarelo e azul, eu encontro o tom marrom. Ó, vou dar uma misturadinha. O marrom, ele nada mais e nada menos é do que o encontro de três cores primárias. Ó, ele tá aqui centralizado no meio. O marrom, ele é um encontro, sempre que as três cores se encontrarem, elas vão se tornar marrom. E aí eu vou te explicar por quê. No nosso fundo de cabelo, a gente encontra o tom neutro. Tom neutro por quê? Pode ver, o cabelo preto ele não reflete azul e ele não reflete vermelho, cor natural. Ele reflete preto, porque antes daquele pigmento existe uma neutralização e uma medida das três cores de uma maneira que ela mantenha aquele cabelo neutro. Neutro representa não ter reflexo algum de muito calor ou de frio. Neutro é neutro, neutro é marrom, neutro não joga para nenhum time, né? Fica ali no meio. Então o cabelo natural, ele reflete uma nuance neutra, certo? Ela não tem reflexos, só brilha mesmo.
Quando o cabelo tem uma cor cosmética, ele reflete o calor porque não foi neutralizado, ou enfim, é frio porque foi colocado um pouco de pigmento frio, e aí ele vai aparecendo as suas nuances e os seus reflexos na claridade ou na luz. Então, quando eu tenho um cabelo natural, ele tem o quê? A sua base neutra. Ah, Déia, mas tem ruiva, certo? Aí é considerado uma anomalia, né? Que a gente chama de anomalia, mas que é uma das coisas mais lindas, que é o fio mais ruivo. Algumas loiras têm o fio bem quente, porque ali tem pigmento mais difuso, que a gente vai aprender na próxima aula também. E é um pigmento mais difícil de ser removido, é um cabelo mais quente. Mas voltando aqui, quando a gente fala dos castanhos, dos loiros escuros, né? O loiro médio, o loiro escuro, ele é neutro, ele é bege. Daí eu quero apresentar para você a escala do marrom. A escala do marrom é sempre encontrar em proporções diferentes as três cores. Quando o cabelo ele abre vermelho e eu coloco sobre o vermelho o azul, eu não vou deixar ele marrom. Sabe aquela ideia de sempre tonalizar o cabelo com pigmento azul? Ou sempre tonalizar o cabelo com 9.1, né? Porque o azul 9.1, o ponto 1 representa o reflexo azul. Não vai dar certo, porque se eu quiser um marrom fiel, não adianta colocar o azul sobre ele. Eu preciso encontrar o amarelo, eu preciso ter o amarelo junto para poder ter o marrom. Agora eu quero mostrar para vocês a numeração das cores, tá? Vou tirar aqui um pouquinho. Quando eu falo sobre numeração, eu quero que você entenda algo. Não fique engessado em marcas, que foi a nossa aula de número 1. É uma das regras para você ter sucesso. Fique focado em entender as cores e estudar a marca que você trabalha, mas podendo usar outras também sem nenhum problema. Quando a gente olha para a estrela, a gente tem então as cores primárias. Grande parte das empresas colocou um número às cores, tá? Para poder colocar naquela caixinha. Então, se a caixinha está escrito 9.1, isso representa algo. 9 é a altura de tom, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quase não coube ali. Então, o 9, ele representa a altura de tom e o 1 após o ponto representa o quê? O reflexo. O 9 representa a altura de tom e o segundo número após o ponto representa o reflexo. E o reflexo ele está aqui. A altura de tom é a mesma altura em qualquer lugar do mundo, em qualquer marca cosmética. O 1 representa o preto azulado, 2 o castanho escuro, castanho médio, castanho claro, e aí vai indo para os loiros, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro claríssimo, tá? Isso aqui a gente vai ver também na aula número 3. Então aqui eu tenho as três cores, que é representado pelo azul, e ele, na grande maioria das empresas, ele é conhecido como ponto 1. O amarelo, que ele é o ponto 2. E eu tenho aqui o vermelho, que ele é o ponto 6. Então, as cores primárias criaram as cores secundárias e assim as cores complementares que foram criadas a partir dessas iniciais, né? E aqui eu tenho o alaranjado, que ele é representado pelo ponto 4, alaranjado. Eu tenho o ponto 8, que é representado pelo verde. Eu tenho o ponto 2, que é representado pelo irisado. E aqui no meio eu tenho o marrom, que é o encontro das três cores, que é representado na grande maioria das marcas como o ponto 7, tá? Só para que você enxergue essa estrela de uma maneira diluída, uma maneira dissolvida, de uma maneira desmembrada, né?
diluída, ó, vamos lá. Então aqui eu tenho as 6 cores mais utilizadas na colorimetria capilar. Por que a gente não fala sobre as cores complementares ou cores terciárias que muitas pessoas chamam? Porque a gente não utiliza, as empresas não utilizam e nós cabeleireiros também não utilizamos, tá? Ela é mais usada aqui, ó, na diluição dos fundos de clareamento, que dela vem para essa região mais quente, tá? Mas para isso tem a tabela de fundos de clareamento. Então as cores complementares, elas não são usadas no dia a dia, nas marcas, não são pontuadas, não são numeradas. Mas essas 6 cores, elas são todos os dias utilizadas, todos os dias aplicadas e promovem resultados incríveis no nosso dia a dia, na tonalização, em um ruivo, em uma loira, em uma morena iluminada, enfim, independente de cor. Quando eu falo sobre 9.1, então, o primeiro número que vem antes na caixinha, ó, o número que vem antes, que eu vou colocar aqui, ó, 7.7. Entenda que o 7, ele está aqui, baseado na altura de tom, e o ponto 7 está aqui, baseado no reflexo da estrela. Então, toda vez que você vê uma caixinha, uma coloração, um tonalizante, enfim, se é líquido, se é creme, independente se é letras ou se são números, ele sempre estará baseado nas cores da estrela. E aí, a sua numeração pode alterar de acordo com a marca, mas a ideia da cor sempre vai entregar o resultado se colocada sobre uma cor correta. Por exemplo, vou dar aqui. A Joico, ela trabalha com letras, mas as letras representam os números e as cores em inglês, tá? É só pegar a inicial da letra e você vai ver que é o mesmo nome daquela cor. Quando você trabalha com uma empresa mais quente, mesmo usando um 7.7 neutro, o cabelo não fica neutro, ele libera um calor. Lá na nossa aula 1, se você não assistiu, vai ver, né? A gente fala sobre essa importância de não depender de marcas, sobre ver que a empresa X, ela pode liberar um reflexo mais quente, a empresa Y um reflexo mais frio, porque elas têm ali as suas exclusividades de cada resultado. Mas se você conseguir dominar essa parte de cor, você vai conseguir dominar qualquer resultado. Entenda que se você quer uma neutralização do vermelho, ó, o cabelo ele ficou vermelho. Tá aqui o vermelho. Mas eu quero marrom. O que as pessoas ensinam no dia a dia, no básico, a usar no cabelo marrom? Marrom. A cliente que quer um marrom no cabelo, eu coloco o marrom no cabelo dela. Então vamos pegar aqui a numeração do marrom mais escuro, respeitando a altura de tom do vermelho. Então 5.7, ó, 5.7, né? Porque o vermelho é um fundo 5, então a altura de tom dele é 5, respeitada, e o reflexo ele é marrom, 7. E aqui eu tenho um castanho claro, marrom. Castanho claro porque a sua altura de tom é castanho claro, 5, e o 7 é o marrom da estrela. Algumas empresas chamam de chocolate, outras de cappuccino, né? E aí a gente vai botando o nome mais bonito para a cliente poder pedir. Eu quero fazer um cappuccino, eu quero fazer um chocolate. Ela não fala, eu quero um castanho claro marrom. Mas a gente sabe que é essa cor. Se o cabelo ele abre vermelho e você for ensinado a usar o marrom sobre o cabelo que está vermelho para deixar ele marrom, vamos ver se dá certo? Ó, o cabelo ele abriu vermelho, tá? E aí, a marca te ensina, os vídeos no YouTube te ensinam, para deixar um cabelo marrom, coloca o marrom sobre o cabelo. E aí o cabelo tá com fundo de clareamento vermelho, que é o que a gente vai aprender muito na aula 3. E aí você coloca o marrom no cabelo. E aí eu tenho que cor aqui? Dá pra enxergar direitinho essa cor? Tá marrom, gente? Tá mais vermelho do que marrom.
Por que tá mais vermelho do que marrom? Mas era pra ficar assim, foi a cor que eu coloquei. E agora? Por que ficou assim? Porque um cabelo que abre fundo de clareamento ou que vai ser aberto através de um oxidante, ele precisa do encontro das 3 cores primárias para alcançar a cor marrom. E aqui nesse cabelo que tá vermelho, só tem vermelho nele, eu coloco o marrom nele. Só que o marrom já tem um pouco de vermelho, o marrom prontinho da caixa. Ele tem azul, amarelo e vermelho. Então, é fato que se eu colocar a cor marrom sobre o cabelo que está vermelho, eu não vou conseguir um resultado de 5, 7. Eu vou conseguir o resultado de 5, 67, que é o quê? Vermelho, castanho, claro, vermelho, marrom. Ou com muita sorte, castanho claro, marrom avermelhado. Se a porcentagem do marrom for maior, mas aqui é nítido. Eu enxergo um cabelo marrom e aqui eu enxergo um cabelo vermelho. Por quê? Porque as cores que estavam no marrom se somaram à cor do fundo de clareamento. E aí eu tive o encontro de uma superposição, sobreposição de vermelho que se somou ao pigmento que já estava. Entendeu? Colocar o marrom no vermelho não dá certo, então? Não dá certo. O primeiro passo é entender que o encontro das 3 cores eu crio marrom, e aí a gente vai fazer agora. Aqui eu tenho um alaranjado, ó. O cabelo abriu alaranjado e eu quero colocar um roxo no cabelo, roxo, né? Ah, vou botar um irisado, fica bonito. Cabelo laranja 7, altura de tom, vou colocar um irisado ponto 2. Só que aqui tem laranja. Laranja tem que cor? Vermelho e amarelo. Aqui eu tenho que cor aqui no roxo? É uma cor fria, mas ela é a mistura do azul e do vermelho. Faz sentido que se eu colocar o roxo, eu não vou ter uma força de marrom? Ó. Comparando. Dá pra enxergar a cor? Aqui eu tenho marrom acobreado. Tem um pouquinho de calor. Por que tem, Débora? Por que não ficou marrom fiel? Porque o pigmento vermelho encontrado no laranja e o pigmento vermelho encontrado no roxo se uniu e apareceu. E o reflexo está. E é impossível de tirar se eu não fizer a soma certa. Mas aqui eu tenho laranja, que é uma cor secundária. E aqui eu tenho o vermelho, o azul, que é uma cor primária. A estrela me diz, se eu colocar o azul sobre o laranja, eu tenho marrom. Se eu colocar o laranja sobre o azul, eu tenho marrom. Se eu colocar o roxinho, o pigmento roxo ponto 2 sobre a cor amarela do cabelo, eu tenho marrom, eu tenho o bege claro, né, que é a escala de marrom. Se eu colocar o verde sobre o cabelo 6 vermelho, eu vou ter o marrom escuro, por causa da altura de tom, né? Se eu coloco então o 8 sobre o 6, eu tenho um 6, 7. Se eu coloco o 1 sobre o 4, eu tenho um 7.7. Se eu coloco o 2 sobre o amarelo, eu vou ter um 9.7 ou 9.0, que ele é neutro, ele é bege, ele é fiel, ele não puxa para o calor e ele também não puxa para o frio. Eu tenho a neutralização. Neutralização é o que acontece na tonalização. Tem gente que diz, o que é neutralização? O que é tonalização? É a mesma coisa? Não, não, não. Neutralização é o processo, é o que acontece, é o resultado. E a tonalização é o processo, é o que você faz. Você aplica a tonalizante e acontece a neutralização nesse processo. Na aula 3 eu quero mostrar nas mechas, na mechinha separada, todo o resultado do cabelo. É incrível como fica... Não, corta essa parte, tá, Zé? Qual parte? Essa parte que eu falei agora. Eu vou mostrar só o cabelo da Thay, na verdade.
Na aula de número 3, você vai ver no cabelo da modelo o que acontece com o processo de neutralização. Você vai ver ali, ó, o fundo 8 sendo totalmente transformado em bege, com a numeração certa, a cor certa. Você vai ver como isso acontece, mas eu quero que você coloque em prática. Agora eu vou pegar aqui, para que você entenda melhor, o laranja, que eu coloquei o roxo antes, mas não tive o resultado que eu queria de marrom. Ele ainda tem reflexo alaranjado. Tá aparecendo, eu tô vendo, porque as cores de vermelho se somaram. Mas se eu pegar o azul e colocar aqui, o azul é soberano, tem que ir com muita calma aqui nesse azul. Se eu colocar o azul sobre o laranja, eu tenho marrom. Marrom neutro, marrom fiel. Por quê? Quando eu faço o processo, quando eu coloco o azul sobre o cabelo laranja, que abriu ali laranja, ele vai encontrar as duas cores primárias que ele precisa para criar a neutralização. Eu fiz um encontro aqui, ó, do laranja, que era o vermelho e o amarelo, no cabelo, com o pigmento azul, representado pelo 7.1, né, respeitando a altura do fundo 7.1, e aí eu consegui um marrom. Débora, como que faz o marrom? É só olhar a cor do cabelo e pensar qual é a cor que falta para fechar com as 3 cores primárias. Laranja já tem amarelo, tá. Já tem vermelho, tá. Então que cor falta? O roxo? Não, gente. Faltou o azul, e aí você encontra as 3 cores e consegue o resultado de neutralização. Ponto 1, a estrela direciona ao segundo número, ao número após o ponto. A altura de tom é o número antes do ponto. Fundo de clareamento sempre tem que estar baseado na hora de tonalizar na altura de tom. Não adianta o fundo 7 colocar um tonalizante 9. Não vai cobrir, não tem força, ele foi criado para o fundo 9. E a base de 7 foi criada para a 7. E assim eu vou entendendo como funciona essa estrela bonitinha. Foi bacana? Olha aqui, esse monte de cor aqui. Todas essas cores, gente, viram uma brincadeira e a gente vai entendendo as proporções. Opa, deixa eu colocar aqui o azul no amarelo. Quem é que tonaliza com 9.1 cabelo? Azul no amarelo, azul no amarelo. Eu não tenho uma cor neutra. Eu não tenho um cabelo claro. Eu vou criar um verde. Mas se eu coloco o irisado no amarelo, eu tenho uma neutralização perfeita. Não vai dar agora porque eu já coloquei, né? Senão vai somar. Mas isso eu quero te mostrar na aula 3. Além de te mostrar o cabelo da minha modelo, eu vou te mostrar aqui, ó, todo o processo de neutralização aqui. E eu quero que você faça o passo a passo que foi feito aqui. Além de desenhar a estrela, você vai lá na comunidade do Facebook e vai ver tudo que tá ali para você fazer atividade, e ali tudo que aconteceu aqui tá ali na comunidade do Face e nos grupos do WhatsApp. Então é importante que você não saia, porque a gente vai mandar um material de apoio para você fazer atividade e para você conseguir colocar em prática ainda hoje o que você está aprendendo. Certo, gente? Então não sai daqui, porque eu ainda quero te mostrar o resultado da mecha teste da minha modelo da aula 1, pra gente ver o passo a passo que vai acontecer no cabelo dela. Dá uma olhadinha. Depois de assistir tudo aquilo, de ouvir tudo aquilo sobre a estrela de Oswald, eu tenho certeza que agora você não vai mais ignorar ela, não é verdade? Agora você vai passar a entender totalmente as cores e a usar elas ao seu favor. Mas, presta atenção, tá todo mundo querendo saber qual foi a resposta daquele cabelo lá da aula 1, hein? Qual foi a resposta dele, lembra? Você entendeu quais são os 4 erros que não pode cometer, mas precisa ter um diálogo ali com o cabelo, não é verdade? Então é justamente isso que a gente vai fazer agora. Qual foi a resposta que esse cabelo me deu de fundo de clareamento, de resistência? Não é a Débora que diz, é essa cor que o cabelo abre. Não é a cliente que diz, é essa cor que o cabelo abre.
é o cabelo que responde àquilo que ele é capaz ou não de abrir. Então, ó, aqui o cabelo, ele abriu super bem, eu posso dizer que a gente não repassou essa mecha teste, ela abriu por igual do topo até a ponta, ó, vamos ver aqui. Que fundo de clareamento é esse, Dé? Meu Deus, que lindo! Olha só, tirando o excesso, parecia que ele estava bem mais claro, mas ele tá muito claro, tá muito bonito. Um fundo de clareamento super usado no salão de beleza, né? Esse fundo de clareamento, ele sai do 8 indo em direção ao 9, mas ele não é um 9, tá? Então esse cabelo ele abriu igual, ele não teve aquela transição de cor. Por isso que a gente precisa entender do cabelo o que ele é capaz de abrir. A raiz está natural, o meio tem coloração e as pontas têm uma coloração, mas está desbotado. E ele teve resistência de abrir por igual do topo até embaixo. Vamos ver aqui a pontinha? Se a pontinha tem resistência, a gente pode trabalhar com essas cores. Super resistente, não arrebentou, não ficou elástico, tá? A pontinha dela é bem ralinha mesmo. Então a gente vai trabalhar com essas cores mais douradas, olha que lindo. E aí a gente vai trabalhar com a neutralização correta sobre esse fundo de clareamento. Mas neutralização, fundo de clareamento completo, esse cabelo todo feito, todo lindo, todo revelado, vai ser o nosso tema da aula de número 3. A nossa aula de número 3 vem com toda a composição e decomposição dos fundos de clareamento e você vai entender que o seu maior aliado não é aquela coloração pronta, não é mesmo a marca X ou Y, também não são as receitas. O seu maior aliado dos resultados perfeitos e do seu sucesso como cabeleireiro é o fundo de clareamento. Você precisa acertar aí e aí o resto todo acontece perfeitamente. Então não perde a aula 3, certo? Tenho certeza que nessa aula os seus olhos se abriram em direção a todas as possibilidades que podem vir a partir de agora. Mas lembrando que nós estamos fazendo lives todos os dias às 14 horas, tá, gente? Às 2 horas da tarde, todos os dias a gente tem live para tirar dúvidas. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, vai lá pro meu Instagram, @deborazago.hair, que tá aparecendo aqui na tela. E fica ligado na próxima aula, porque na próxima aula vai ter mais um pouco disso, vai ter modelo, você vai ver o resultado, vai ser incrível, tá? Mas enquanto isso, tira um print aí da tela. Printou? Depois que você printar, você compartilha nos seus stories mostrando o quanto você está buscando conhecimento e não esquece da nossa hashtag, do nosso movimento, hashtag Dominando a Colorimetria. Ao lado dessa hashtag pode colocar ali uma borboleta azul que representa a sua transformação nesse processo. Você viu que o azul é a cor soberana da colorimetria e é a cor que representa o nosso sucesso profissional e a soberania de cabeleireiros que vão se destacar a partir desse evento. E a borboleta representa a transformação que você está vivendo nesta semana. Você está no casulo, mas a asa já começou a apontar. Tá aparecendo a asa já. E no final desse evento, muita borboleta vai sair voando em todos os cantos do mundo, entregando resultados, voando alto, tendo sucesso e conquistando tudo aquilo que um dia você sonhou. E não esquece de deixar o comentário na comunidade do Face me falando o que você achou dessa aula, gostou, não gostou? Deixa sua dúvida lá também, porque eu e minha equipe estamos lá te respondendo, certo, gente? Um beijo grande! Beijo grande! Se você está assistindo essa aula através do YouTube, não esquece de dar o like no vídeo, curtir, comentar, se inscrever no canal deborazago.hair. Nesse canal tem muito conteúdo valioso para você toda semana. E entrar no meu Instagram, me seguir lá também, porque por lá a gente está sempre conversando nos stories. Grande beijo para vocês, amei a nossa aula e amei a oportunidade de poder te apresentar uma nova visão sobre a colorimetria capilar. Beijo grande e até a próxima aula, que será liberada na sexta-feira. Te vejo lá. Tchau, tchau. Muito obrigado, Débora, por transformar a minha vida. Se tu teria noção de quanto pão tu tá ajudando a levar pras mesas. E por muito tempo eu vivi num mundinho sem sonhos, sem desejos e sem vontade de crescer. Porque eu tinha muito medo, muito receio, muita insegurança. Tudo mudou. Hoje eu ganho até 9.500 no mês. Em uma semana eu ganhava em um mês. O que eu levava uma semana
para faturar, hoje eu levo apenas um dia. Com isso, eu consegui cobrar o meu valor. Eu tive o dobro no meu faturamento. E o resultado é muito rápido, que chega a ser assustador. Então eu tô abrindo o meu espaço. A felicidade tá aqui dentro, assim, tá explodindo. Porque teve um dia em que eu chorei, eu desacreditei de mim e tu me fez ver que sim, eu sou capaz, eu posso. Mas eu só queria te agradecer mesmo, gratidão, gratidão. Beijo.